Estação Mamoré está de volta. Agora vamos falar sobre a Mostra de Cinema pela Verdade, uma realização do Instituto Cultural em Movimento, o ICEM, em parceria com o Ministério da Justiça, exibe simultaneamente em universidades dos 27 estados da Federação filmes que retratam sobre o período ditatorial brasileiro e seus resquícios. As exibições são gratuitas e abertas ao público em geral. Cinema pela Verdade é um projeto realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, que ganhou o edital Marcas da Memória a partir da Comissão da Verdade do Ministério da Justiça. É um festival que tem como proposta levar sessões de cinema sobre ditadura civil e militar para as faculdades. Porque a gente acredita que o cinema, mais do que entretenimento, ele pode e deve gerar debate sobre nossa história e nossa sociedade. Ficção, documentário, curtas, longas e médias metragens foram obras que ajudaram a buscar um pouco dessa nossa história. E aí nada melhor do que a gente compartilhar isso. São tantas obras feitas por diferentes diretores, com visões diferentes. Ao final de cada sessão, a gente faz um debate com pessoas, com ex-presos políticos, com pessoas que tratam do tema, professores de história, ou até mesmo militantes pela causa, militantes que falam sobre os direitos humanos. Refletir sobre situações como essa é viver de uma forma agora diferente, tentar ressignificar isso, tentar compreender que fenômeno foi esse que de alguma maneira nos tomou, para não permitir que fenômenos como esse, que situações como essa voltem a acontecer. Então é importante ter uma mostra dessa, propor para as jovens, para os estudantes, para justamente pensar sobre isso. Que história é essa que nós não sabemos? Por que essas pessoas lutaram tanto por nós e mesmo assim foram mortas? 50 anos se passaram e a gente está comemorando, entre aspas, a ditadura civil e militar, e crimes da época ainda não foram solucionados, ainda não foram julgados, ainda não tiveram uma solução. Então é isso que a gente está tratando, buscar a verdade, o que aconteceu, mas não a partir do que a gente tem nos livros didáticos. Pessoas que passaram por isso ainda vivenciam esse trauma, elas ainda, de alguma forma, quando elas relembram, isso causa comoção, isso causa constrangimento, isso causa vergonha, isso causa revolta. Mas esse trauma, ele, ao mesmo tempo que ele se dilui, ele se pulveriza, né, nas várias gerações que advêm daí, ela ainda se mantém presente, né, na história familiar, na nossa história como povo, dessa sensação de muitas vezes buscar o pertencimento do lugar. Os 3 filmes desse ano são Repare Bem, Guerrilheiros do Araguaia e Ainda Existem Perseguidos Políticos no Brasil. Os 3 tratam sobre pessoas que foram vítimas. Repare Bem é a história da Denise Crispim, que ela foi uma militante, mulher do Bacuri na época, e que antes de ser mulher do Bacuri, antes de ser militante, ela já vinha de uma família que batalhava por aquele ideal. O pai dela era um deputado comunista e a mãe dela também era uma militante muito forte na época. Então ela cresceu com isso, ela se envolveu e depois ela conheceu o Bacuri. Então, assim, é uma história muito forte porque o filme fala da luta feminina pela democracia de um país. Tanto ela quanto a mãe dela são personagens fortíssimos. Muita gente por aí diz que na época da ditadura que era bom, é porque não conhece, né, direito dos fatos. Não sabe que isso, quanta dor causou,
e quantas consequências negativas trouxe para o nosso país. Então, ainda existem perseguidos políticos no Brasil. É um documentário muito legal de um coletivo lá do Rio Grande do Sul que pega um panorama desde 1964 até os dias de hoje e faz uma pergunta: será que realmente não há perseguidos políticos no Brasil ou não? Há ou não? E aí eles vêm contando um pouco das militâncias e lideranças que são perseguidas, tanto lideranças do MST, lideranças indígenas, e aí vem fazendo esse contraponto, 1964 e 2014. É um filme muito atual e que infelizmente daqui a um ano vai ser atual e quem sabe daqui a 2 e até sabe-se lá quando ele vai ser atual. A pergunta é, a pátria nos acolheu? A pátria, o nosso país nos acolheu? Ou isso é aquilo que nós estamos buscando? Será que essa percepção é só uma percepção? Será que nós, de alguma maneira, com todo o movimento de revolução, de manifestações populares que continuam acontecendo, em menor escala, mas continuam acontecendo, será que não é um grito da vontade de pertencimento desse lugar, desse país, do seu espaço e da sua identidade como povo? Guerrilheiros do Araguaia são relatos de camponeses que conviveram com os guerrilheiros à época. Então a gente tem uma história totalmente diferente, assim, porque eles trazem pra gente no depoimento deles coisas que a gente não imaginava. E eles vão contando a partir da visão deles, da ótica deles, o que foi a guerrilha do Araguaia, porque eles eram camponeses moradores. Então nada melhor do que escutar da boca dos moradores o que aconteceu. E é isso que o Cinema pela Verdade trata, entendeu? É a verdade de quem ainda não foi ouvido. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Todos os filmes exibidos serão seguidos de debates, com participação de professores, ex-militantes e pesquisadores do tema. Os filmes exibidos este ano são os documentários Repare Bem, Camponeses do Araguaia, A Guerrilha Vista por Dentro e ainda existem perseguidores políticos. E esse foi o nosso Estação Mamoré de hoje. Lembrando que você pode rever essas matérias no www.amazonsat.com.br ou, se preferir, no canal do YouTube, youtube.com/canal-amazonsat. E você pode ter uma interação diretamente com a gente, mandando sua sugestão de matéria, de pauta, através do facebook.com/Estação Mamoré. E a continuação de um ótimo dia, a gente volta no próximo programa com mais cultura aqui do estado de Rondônia.